De pé. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo por esse estudo, por mais um dia, Jesus, de estudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Meu Deus. O Senhor vai abençoar o Teu Filho, meu Pai, que tudo aquilo que Ele venha transmitir para a igreja não venha cair por terra, mas que todos que estão aqui, Jesus, venham ser renovados pela Tua palavra, Jesus. Que tudo que for dito aqui venha ficar, Pai, fixado na tábua do nosso coração, Jesus. Porque eu creio que isso está servindo para a edificação da Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, pode se assentar, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo, né? Hebreus, capítulo de número 3. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 3. Todos acharam, irmãos? Vou esperar os irmãos todos achar. Nós estamos tratando da superioridade de Cristo, né? No capítulo 1 e no capítulo 2. O livro de Hebreus, que é considerado o quinto evangelho, né? Os outros evangelhos. Por que o quinto evangelho? Porque os outros evangelhos, eles tratam do ministério de Cristo na terra, né? Enquanto ele estava vivo. Mas Hebreus, ele trata do ministério de Cristo, aquele já ressurreto, o Cristo que foi levado aos céus, né? Seu ministério que até hoje se perpetua. Então trata desse Cristo, né? Por isso que é considerado o quinto evangelho. E é um livro muito denso, muito edificante, né? E agora no capítulo de número 3, a gente vai receber algumas exortações da palavra, né? E confesso que não tem sido fácil, irmãos, né? Porque tudo que a gente se coloca para fazer para Deus, o inimigo também vai fazer de tudo para a gente não concluir aquilo que a gente colocou no nosso coração, né? Mas falar de Deus, falar de pregar o evangelho, irmão, só quem dá, porque para mim não existe essa de para pregar o evangelho precisa de chamado. Eu não acredito nisso. Mas aquele que já teve a oportunidade de realmente se deleitar na Escritura e expor a palavra de Deus, sabe, a partir do momento, quem já teve qualquer tipo de aprofundamento na palavra para trazer uma palavra, um estudo, ou para trazer alguma edificação para alguém, sabe exatamente dizer quando o Espírito Santo o toma. Porque eu estava até vendo uma entrevista, isso antes de quando os irmãos já acharam aí, mas eu vou terminar, eu comecei a falar, né? Eu estava vendo uma entrevista do Senna, aquele piloto. Eu nunca assisti, quando eu nasci não era nem, já tinha falecido, mas eu creio que todo mundo conhece o Ayrton Senna, né? E a grande corrida dele foi em Mônaco, né? Todo mundo fala dessa corrida, os irmãos vão entender porque eu estou falando disso. E ele fala, né, nessa entrevista, que naquele momento onde ele fez aquela corrida, que ele ficou em primeiro lugar, mas o segundo lugar foi assim, um absurdo a distância que ele ficou dele. Ele foi muito melhor que o outro. E aí ele vai dar uma entrevista depois dizendo que ali ele não estava se sentindo que estava correndo. Amém, mãe? Ali ele não estava sentindo que estava correndo aquela corrida. Ele falou que não sentia mais nada. Para ele era um só, e o carro era também, ele e o carro eram um só. Ele estava sem sentido, ele só estava vendo e só ia, e ele sentia que ele estava meio que transcendendo. E eu paro para pensar, e isso não é só com ele, já vi outras pessoas relatando isso. É exatamente a mesma coisa quando você é tomado pelo Espírito.
Porque quando eu posso estudar e posso meditar na palavra, e posso fazer o esboço mais perfeito, mas quando o Espírito toma a pessoa que está exortando, que está ensinando, é nítido, porque você já sente que aquilo ali não sai mais de você, não vem mais da minha sabedoria, do meu falar. É realmente o Espírito Santo falando, né, tratando. Então, é difícil, tem essa dificuldade, mas é muito edificante, irmão. Por isso que a gente não pode reter o trabalhar de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, porque é algo sobrenatural, é algo que transcende, né? E por mais que seja difícil, né? Já que eu comecei, eu tenho que terminar. Tem um grupo gospel, né, que eu gosto muito, que eles têm uma música que fala sobre o publicano. E na música eles falam: Senhor, será que as minhas mãos ainda podem trabalhar para ti? Eu estou parafraseando. Será que a minha boca ainda serve de alguma coisa? Porque as minhas mãos, por tanto tempo, e de vez em quando, ainda cometem o mal. Ainda elas servem mais para machucar do que para acalentar ou do que para salvar uma pessoa. Será que a minha boca ainda serve de alguma coisa para ti? Porque tantas vezes eu tenho usado minha boca para o mal. Será que os meus pés ainda servem de alguma coisa para ti, Senhor? Porque por tantas vezes eles têm andado por um caminho que não deve andar. E essa música toca realmente o meu coração, porque é a sensação toda vez que eu subo aqui no púlpito. Será, Senhor, que o Senhor ainda consegue falar através de mim? Será que da minha boca, apesar de ter tanto pecado dentro de mim, apesar das minhas ações serem tão pecaminosas, será que eu ainda consigo ser usado? E pela misericórdia dele, pela graça de Deus, ele ainda tem me usado. E tem usado você. A gente tem que ter mais esse pensamento, né? E amém. E entrando na palavra, por coincidência, irmãos, eu estava também vendo um trecho do pastor famoso, do Gesiel Gomes. O pastor já está, né, é tido como o príncipe dos pregadores aqui no Brasil. E ele fazendo um apelo para um jovem. E agora já se trata da mensagem. E ele fazendo esse apelo para o jovem, e o jovem falando que estava afastado. E aí ele falou uma palavra que eu nunca vi um pregador ou alguém, ou uma liderança falar para alguém que está retornando para Jesus. Ele falou: você está fora dos caminhos do Senhor? O jovem responde: estou. E ele fala bem na lata: que vergonha, hein? Dar as costas para Jesus. Que vergonha. Rapaz, isso aí é pior que dar uma facada. Que vergonha abandonar o Evangelho, né? Isso aí comigo foi muito forte. Nunca vi, né? Quando a gente quer acalentar a ovelha que está voltando, ele falou: que vergonha. Um ato vergonhoso. Dar as costas para Jesus, dar as costas para Deus, é vergonhoso. Para nós é vergonhoso. E Hebreus, capítulo de número 3, vai tratar sobre isso, amém? Todos acharam, né? Hebreus, capítulo de número 3, versículo de 1. Vamos ler ele completo, depois nós vamos ponto a ponto. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que constituiu, assim também foi Moisés e toda a sua casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés. Assim como um construtor tem honra maior do que a casa, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto,
onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortar-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito e conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos os corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente vai tratar sobre Cristo ser superior a Moisés, sobre fidelidade e sobre incredulidade. Já no versículo de número 1, ele já vai colocar a vocação celestial, que não é algo natural. Portanto, santos irmãos, versículo de número 1, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente. Quando traz que Jesus, ele é o sumo sacerdote, e ele também é o apóstolo. Apóstolo significa enviado, aquele que vai. E sumo sacerdote era aquele e o sacerdote era aquele que mediava Deus e o povo, ele era o mediador. Mas Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque através de Cristo nós temos acesso ao Pai. Ele é o nosso mediador. Então, a gente tem que colocar isso como algo a se atentar, que o nosso chamado não é um chamado somente terreno ou material, mas também é algo celestial, né? E a gente também é chamado, porque ele vai tratar sobre isso nesse capítulo 3, nós somos chamados em unidade, e somos também chamados para nos manter em unidade em santidade. Já é difícil a gente procurar a santidade sendo um só, mas quando nós tentamos nos colocar em santidade, em um grupo de pessoas em santidade, ou todos vão descaminhar, ou todos vão, como diz a Bíblia, um ferro afiando o outro, assim como um ferro afia o outro, né? E vão se aprimorar. Mas nós somos um povo que somos chamados para sermos um só. Um só. Porque o chamado de Deus não é exclusivista, não é por placa de igreja, não é por denominação, nem por região, nem país. Ele chama um povo que procura a santidade. Então, a gente tem que considerar. Então, aqui, no versículo de número 2, ele fala, ele foi fiel... Não, perdão, na parte B do versículo. Considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote. Esse considerar, irmãos, ele tem uma... A gente fala considerar, mas ele tem no texto, uma conotação diferente. A gente tem que considerar observando. O que é esse, o que significa esse considerar? A Bíblia tem muito disso, palavras que querem transmitir na realidade outras coisas para nós. Como teve na aula passada, essa também vai ter, que é o considerar. O que o autor aos Hebreus queria dizer com esse considerar? Que nós devíamos observar, vamos colocar assim, o exemplo mais nítido é como nós observamos as estrelas.
se a gente olhar para o céu rapidamente, a gente vai ver que tem um bocado de estrelas ali. Mas para a gente olhar realmente, entender, né, os astros, a lua, a gente consegue, né, ver algumas crateras. É esse considerar. É observar com essa atenção, com profundidade. Não é somente, sabe, passar o olho. Esse considerar é você realmente ter reverência, é você ter profundidade. Então, considere atentamente, ou seja, preste bem atenção no nosso apóstolo e sumo sacerdote, da nossa confissão. Porque tem gente que confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, mas não tem profundidade nas palavras. Não sabe falar sobre ele, não sabe dizer o que ele veio fazer, não sabe dizer o que ele fez por você na cruz, não sabe explicar o porquê que você segue a Cristo. Então isso não é uma observação realmente. É como você pegar ali um cientista, alguém que trata com biologia, e olhar ali uma bactéria, não reduzindo, né? Deus é uma bactéria, mas a análise, sabe, analisar realmente e tentar tirar aquilo que lhe é, tudo que der para tirar dali, tá? Tudo que der para aproveitar, tudo que, sabe, e é uma fonte sem fim. Então a gente nunca vai parar de considerar isso, né? Então a gente tem que ter isso, porque isso vai gerar para nós a incredulidade, que o autor dos Hebreus vai tratar mais para frente. Se a gente não conhece a Cristo, a gente está muito suscetível a apostatar da fé, muito fácil, a regredir muito fácil, porque nós não conhecemos, nós não entendemos, nós não o buscamos, nós não lemos aquilo que ele falou, nós não entendemos aquilo que Cristo falou. Então nós devemos procurar ter uma profundidade, analisar com profundidade, da mesma maneira que dando mais um exemplo, que você é um gerente ou que você é um patrão e você vai analisar aquele funcionário. Muitas pessoas, você pode estar pensando, nossa, mas quantos exemplos supérfluos? Pois é, nem essa análise de Cristo nós chegamos a fazer, nem as análises supérfluas, nem as mínimas coisas. Jesus Cristo morreu por mim, é isso que eu preciso saber. Não, você precisa realmente, sabe, entender realmente o que aconteceu, o que ele fez, o que ele falou, o porquê, porque ele deixou tudo para nós. Então, por isso que muitos deixam a fé por não compreenderem o chamado de Cristo. Então, nós devemos considerar o nosso apóstolo, que foi aquele que foi enviado a nós, e o nosso mediador, que é o nosso sumo sacerdote. Nós devemos ter compreensão sobre Cristo. Amém? E aí, o autor dos Hebreus já vai começar a fazer uma comparação entre Moisés e Jesus, né? No versículo de número 3. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Jesus, ele é maior do que Moisés. Você tem que entender que aqui, aos Hebreus, ele está falando com os judeus. Qual era a situação? Nas últimas duas aulas, e nessa nós vamos voltar nisso. Era um povo que tinha ali se convertido, mas que estava passando por tribulações, por provas, por perseguições, e estava doidinho para voltar para o judaísmo. E doidinho para abandonar a fé, abandonar a Cristo, e voltar novamente para a sua antiga religião, para os seus antigos hábitos. Então, o autor aos Hebreus, ele tem que trazer isso para dar autoridade, para mostrar a verdadeira autoridade de Cristo. E ele vai trazer que Moisés, ele foi um servo. Ele foi um servo, muito usado por Deus. Só que Jesus, ele é filho. E Moisés, ele fez parte de uma casa, mas só que Jesus é quem edifica a casa. Então,
a gente não pode, e o que acontece muito, é essa inversão de valores até nos dias atuais. Então, a construção, a casa, as coisas físicas, valem mais para muitas pessoas do que aquele que edifica a casa. Aquele que dá o crescimento para a casa, aquele que é o edificador de todas as coisas. Então, aquele que cria a matéria se torna menor do que a matéria. Como é que é possível, né? E isso nós encontramos porque as pessoas procuram não aquele que cria, aquele que edifica, mas procura as suas criações, as suas coisas, aquilo que pelos homens foi criado pela sabedoria que Deus deu. Isso é uma inversão. É uma inversão, porque é tratar aquilo que provém de Cristo maior do que o próprio provedor. E também a inversão em colocar o servo na posição de filho de Deus. Ora, a gente tem que considerar, respeitar e tudo mais. Só que nós não podemos colocar num palanque ou deixar uma pessoa sentada numa cadeira. Nem aquela pessoa pode ser um poço de humildade, mas o nosso coração, ela não pode estar assentada no lugar de Jesus. E isso acontece. Porque as pessoas vão atrás de mediadores, que é a função do quê? Do sumo sacerdote, que é quem? Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Então, a partir do momento que eu vou... Lógico, irmão, eu não estou aqui, eu não sou louco. Tem pessoas que são mais próximas de Deus do que a gente, não é verdade? Ou você não conhece, né? Tem gente que está mais achegado a Deus, que ora mais, que conversa mais com Ele. Isso aí é inquestionável. Mas há pessoas que não querem essa intimidade com Deus, porque ela conhece alguém, que conhece fulano, que é muito próximo de Deus. Então eu vou direto daquele que vai ser o meu mediador. Isso é de uma, sabe, de realmente tirar a posição do meu coração de mediador entre eu e Deus e colocar o servo. E colocar aquele a qual é 1000 vezes menor do que Deus. Nós devemos tomar cuidado com os nossos corações para não substituirmos as posições que Deus tem que estar na nossa vida, no nosso coração, nas cadeiras que Ele deve estar sentado, e começarmos a colocar servos. Não. Amém? E aí, deixa claro no versículo 6, que essa tal casa somos nós. Essa casa que que Jesus edifica, somos nós. Moisés é uma parte da casa, entende? Só que quem realmente edifica, quem realmente constrói é Jesus, é Deus. Então, nós temos que tomar muitíssimo cuidado para não subverter o trabalho, o ministério de Cristo, para colocar mais corretamente. Amém? Até porque ninguém consegue cumprir aquilo que seu Filho faz por nós. Então a gente pode procurar servos, como Moisés foi servo. A gente pode procurar essas pessoas e vai encontrar algumas delas, mas nenhum deles vai fazer aquilo que Cristo faz por mim e por você. E isso é irremediável, é inegociável. Aquilo que nós temos, a ligação, veja, isso é menosprezar a ligação que eu e você temos com Jesus, que leva as nossas súplicas, as nossas orações e roga por nós ao Pai. Ele é o nosso único mediador. Único. Então, nós não devemos procurar nenhum outro santo, nenhuma outra imagem. Então, quando ele vai traçar esse paralelo entre Moisés e Jesus, ele também deixa claro sobre aquele povo no deserto. Aquele povo no deserto ficou 40 anos.
E a gente, como eu falei na aula passada, a Bíblia dá um número de 600 mil homens que saíram do Egito, fora as mulheres e as crianças. Isso dá um número aproximado de 2 milhões de pessoas envolvidas ali. Quem desse povo entrou na Terra Prometida? Josué e Calebe. 2 pessoas. Cada 1 milhão, uma. Então, ele vai traçar esse paralelo. Quando ele vai trazer aqui no versículo: hoje, se ouvires a voz do Senhor. E aí eu acho interessante. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Alguém aqui quer ouvir a voz de Deus? Ou está todo mundo com medo? Tem alguém aqui que não quer ouvir? É mais fácil perguntar assim. Alguém aqui não quer ouvir a voz de Deus? Amém. Mas o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: assim como diz o Espírito Santo. Na Bíblia de todos vocês está assim, no versículo de número 7? Amém? Assim como diz o Espírito Santo. Amém. Assim como diz o Espírito Santo. E aí o que o autor aos Hebreus vai nos mandar em seguida? O Salmo 95. Salmo 95. Que tem autoria para alguém. Só que ele não vai dizer fulano disse. Ele vai dizer assim como diz o Espírito Santo. Então, eu, irmão Abraão, creio totalmente que Deus fala na boca dos profetas. Só que a gente tem que tomar cuidado para não querer usurpar aquele que é profeta, querer usurpar do dom, e aquele que é próximo do profeta, querer usurpar o profeta e o dom. E isso acontece. Porque tem muita gente que rodeia aqueles que têm dom para usurpar. Sendo que, se a palavra de Deus, que é um Salmo 95, é o Espírito Santo, assim como diz o Espírito Santo, então abra sua Bíblia em qualquer página, que ali é o próprio Deus falando. A Bíblia não contém páginas que Deus falou. A Bíblia não contém a palavra. Ela é a palavra de Deus. E isso tem que ser firmado, porque é incrível que essas coisas que não tem debate, começam a ter debate de uma hora para outra. Eu fico indignado com isso. Um debate que não tem debate, mas o pessoal quer debater. A Bíblia não tem partes que Deus está falando. Ela é a palavra de Deus. Aonde você abrir, ela é a palavra de Deus. Então, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Irmão Abraão, mas eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta, irmão Sérgio. Leia a Bíblia falando. Bota no YouTube, tu vai ouvir a voz de Deus. É a Bíblia. Não digo que é só a Bíblia, porque Deus, nós cremos assim, que Deus também fala pelos seus profetas. Só que é tão mais cômodo a gente tentar cortar um caminho, Gelma, e ir direto naquele que tem, sabe, uma conexão com Deus, naquele que tem um dom, naquele que tem ele tem um chamado. Não, ele ora e acontece. Sendo que nós já temos o nosso mediador. Também não é para, né? Porque uma coisa é certa. Na Bíblia, quando foi que você viu alguém aí, né? Pode-se vender um dom? Pode-se vender um dom? Não, acho que isso é consenso, né? Se vender um dom. Imagina a gente começar a pagar para os profetas profetizar na nossa vida. Você acha que Deus vai estar nesse negócio? De jeito nenhum. Fala, por favor, eu te dou aí 200 mil reais, mas profetiza aí na minha vida. Isso é o quê? Usurpar. Ou uma palavra mais pesada, prostituir. Então, por quê eu estou falando isso? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil do que abrir a Bíblia, do que lê-la, do que estudá-la, do que interpretá-la, do que orar. É muito mais fácil. Aqueles que vão atrás, né, do caminho mais fácil, às vezes é legal a gente às vezes perguntar: mas você já orou quanto tempo já? Para você
Eu vim aqui atrás de uma resposta. Irmão, eu nasci na casa da pastora, né? Eu vim aqui atrás de uma resposta. Mas será que orou? Mas orou? Mas dobrou o joelho? Mas será que abriu a Bíblia em algum canto, pastor Delfonso? Para ver se Deus respondia? Não, mas eu vou direto na casa da profeta. Não é crítica isso. Estou falando que é uma falta de interesse pela palavra de Deus. Isso é falta de interesse total. Puxa, você não teve curiosidade de saber se Deus queria falar diretamente com você? Você quer ouvir a voz de Deus por terceiro? Você prefere ouvir a voz de Deus por terceiro do que realmente Ele descer no teu quarto e falar contigo? Isso é ser muito meninice. É uma criança que fala, sabe? Fica perguntando as coisas para o pai, coisa... É isso. É isso. Então, eu espero que os irmãos entendam isso. Entendam isso. Porque isso é questão de maturidade. Quando a gente age dessa maneira, Deus fala com o profeta e o profeta revela na hora que Deus quer. Não é sob pressão, não é sobre usurpação, não é através de querendo prostituir o evangelho, querendo prostituir o chamado de alguém. Deus fala na hora exata e Ele usa as suas ferramentas na hora que lhe aprouver. Mas será que é de Deus nós irmos atrás de alguém para Ele falar com a gente? Na hora que Deus quiser falar com a gente, meu irmão, se a gente estiver, é o que eu estou falando, se a gente estiver atento, se Deus quiser falar com a gente que está buscando a Ele, se Deus quiser falar conosco e a gente está na ligação de joelho dobrado com Ele, o que vai impedir Deus de falar comigo e com você? Nada. Amém? Glória a Deus. Eu não vou entrar mais profundo nisso, não vai ficar realmente muito pesado. Mas, no versículo número 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração. E disse: estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vós não entrarão no meu descanso. É só até aqui, depois eu pulo para o 12. Quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui ele está citando o Salmo 95, né? Os israelitas, eles ouviram. Irmãos, era coisa tremenda. Era fome, caía maná do céu. A roupa não envelhecia e crescia as sandálias nos seus pés conforme as crianças iam crescendo. Entendeu? Era uma coisa maravilhosa, era Deus ali todo dia, sabe? Levando o povo qual foi o retorno do povo para Deus? Vamos construir aqui um bezerro. Vamos idolatrar outras coisas. Se Moisés saiu um pouquinho, já acontecia alguma coisa que tinha que Deus, sabe, bradar, tratar, que Moisés tinha que resolver. Olha só, né? Era pagando o bem com o mal. E aquele povo não teve de Deus. Não entrarão no meu descanso. Olha só, porque aquela terra era a terra de descanso. Era algo prometido, né, na época do sofrimento. Era a época de descansar. Agora nós vamos ter uma terra. Nós vamos parar de sofrer. No dia da ira do Senhor, depois de eles atentarem tanto a Deus, não entrarão no meu descanso. Eles viam, muito crente pede sinal, e nós recebemos sinais. Isso não tem o que questionar. Nós recebemos sinais. Olha, se você tem 10 anos de crente, mais de uns 10 sinais você tem, e isso é bastante coisa. Mas eles endureceram o seu coração no deserto. Deus falava, mas eles estavam de ouvidos tampados, e quando a gente tampa nossos ouvidos, o nosso coração endurece.
E por mais que ainda goteje um pouquinho de óleo do Evangelho, alguma coisinha ainda caia no nosso coração, não floresce, não dá fruto, não entra, porque o nosso coração já está petrificado. E não tem mais arrependimento, não tem mais mudança de caminho. E na prova a qual Deus colocou aquele povo, eles foram reprovados. E não entraram no descanso do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado. E fazendo o paralelo, né? Se através de Moisés, liderando aquele povo, Deus fez todas essas coisas, maior faz Jesus por nós. Porque, para dar um exemplo, enquanto caía maná do céu, Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, Ele é o alimento. Aquele que bebe dele nunca mais tem sede. Então a palavra fala que Jesus é maior do que Moisés, em todos os sentidos, em todas as obras. Moisés, ele no último instante se irou, bateu na rocha, mas Jesus até o último instante foi fiel. Até o último instante foi naquela cruz e morreu pelo meu e pelo seu pecado. Concluiu a sua missão. Moisés não entrou na terra de descanso do Senhor. E todo aquele povo também não entrou. Porque eles estavam com os corações endurecidos. Tal qual, semelhantemente ao faraó. Da mesma maneira, aonde Moisés constantemente alertava, e vieram as pragas e libertaram o povo, da mesma maneira que o seu opressor, aquele povo estava com os ouvidos fechados para Deus. E aí, no 12, eu acho que o 12 é a parte mais interessante. E eu queria chegar aqui com pelo menos meia horinha e conseguir. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçai vosso coração, como na rebelião. Agora vamos voltando, porque aqui fala sobre o pecado. Aqui fala sobre o pecado. E quando ele trata sobre, a gente trata sobre o pecado aqui, mas antes, ele também fala sobre o dia, no 8, perdão, não endureçais o coração como na rebelião, no dia da provação do deserto. Ele vai associar a rebelião contra Deus, é pecado. É pecado. Se rebeliar contra aquilo que Deus está fazendo, é mal. Ir contra o plano de Deus é mal. Não obedecer às ordens de Deus é pecado. É mal. Quando ele trata aqui no 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós estamos falando aqui de pecado e de endurecimento. Pelo pecado, nós somos endurecidos. Qual é o pecado? Não obedecer à voz de Deus. Porque, irmãos, veja bem, quando você fala com a criança, e a criança tampa os ouvidos e fica lá, você está falando, aquela criança pode estar até entendendo o que você está falando e até entender o que ela tem que fazer, só que você já tem uma sinalização dessa criança que não importa aquilo que você faça, ela não vai te obedecer. Não é verdade? Vai dizer, se a criança está lá, ela pode ter escutado, ter entendido tudo que você falou, mas você está saindo da conversa com a criança sabendo que ela não vai te obedecer. Fala, poxa, eu não tenho o que fazer aqui.
Ainda mais se não é filho seu. Fala, não faça isso, a criança lá. Ainda assim, somos nós. Quando o irmão Abraão fala que nós tampamos os ouvidos, eu não estou dizendo que nós literalmente não escutamos aquilo que Deus quer falar. Nós escutamos o que Deus está falando, só que nós não deixamos entrar no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Isso é tampar nossos ouvidos. Deus está falando, a gente entende, a gente compreende por onde tem que andar, a gente sabe por onde a gente tem que ir, a gente sabe tudo isso. A gente só não obedece. E é esse o endurecimento, porque quando nós fazemos isso, o endurecimento através do pecado, essa falta de escutar, essa desobediência, esse repudio à palavra de Deus, isso endurece os nossos corações e traz sobre nós a incredulidade, porque quando nós não escutamos aquilo que Deus tem para falar conosco, não queremos entender, não queremos obedecer, a incredulidade é, de certa forma, uma falta de relevância. Nós não temos mais por relevante aquilo que Deus tem para falar conosco, nós também não acreditamos, porque para nós tanto faz. Então, traz sobre nós. Então, veja bem, o caminho é o pecado, leva à dureza do coração, e a dureza do coração traz a incredulidade. O pecado nós já entendemos que ele vem com o espírito enganador, porque o pecado é mau, mas aos nossos olhos ele parece muito bom. Isso é engano, porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Aquele que busca em nós, como nós entendemos na aula passada, um poder sobre o pecado para nos levar para a morte, porque o preço do pecado é a morte. Os irmãos vão decorar isso aí, nunca mais vai esquecer. Então veja, essa enganação nos leva a pecar, e endurece o nosso coração, ao ponto de nós ficarmos insensíveis ao falar de Deus, que é igual um filho que não dá mais atenção ao pai, que o pai fala, que o pai exorta, que o pai explica, que o pai leva, mas ele não tem mais sensibilidade de ouvir o que o pai tem a dizer. Então, a esse endurecimento leva a essa insensibilidade pela palavra de Deus, que nos leva ao fim e o pior de tudo, que é a apostasia. Então, essa incredulidade, essa falta de crer, eu sou um incrédulo, Deus está falando, mas não acredito que seja Deus que está falando com Abraão, não acredito que seja Deus que está falando com o pregador, com a pastora, com o pastor, porque já está insensível, não sabe mais discernir a voz de Deus. Então, essa falta de querer escutar a palavra, que foi aquilo que eu falei no começo, essa falta de ler a Bíblia, de orar ao Pai, de jejuar, de buscar, isso traz sobre nós uma incredulidade, irmãos. Você consegue entender isso? Porque aí, eu não acredito mais no que está saindo do altar, eu não acredito mais no que está saindo da Bíblia. O irmão Abraão aqui não prega achismo, não. Vocês veem eu pregando achismo, eu acho? Não, eu evito ao máximo. O que eu prego é o que está aqui. Na interpretação, tudo bem, a gente pode, e eu ainda faço questão de dar mais interpretações ainda para os irmãos ainda. Você pode ir por esse lado, mas você também pode ir por esse. Não estou aqui para, sabe? Mas não acredita. Muitas das vezes tem essa falta de fé naquilo que sai da palavra, naquilo que sai do pregador, naquilo que sai da canção, do hino, naquilo que é resposta de oração, tem incredulidade. Mas naquilo que sai da pessoa que ele venera, voltamos lá, na pessoa que ele venera, ali ele ouve. Ali ele ouve. Porque está assentado, colocou aquela pessoa no lugar onde era para estar Cristo. Parou de ouvir. É a mesma coisa quando um pai, é a frase ótima, né? Você só escuta seus amigos, vai com seus amigos. Não, mas meu amigo fulano falou. Não escuta mais o que o pai tem a dizer, mas escuta o que os amigos têm a dizer. Então, a Bíblia fala, é errado, mas o pessoal do trabalho fala, é certo. Então,
Aí, se nós estivermos com o coração endurecido para a palavra de Deus, nós vamos com certeza, porque nossa carne é tão fraquinha, meu irmão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando endurece nosso coração para ouvir a palavra de Deus, a gente corre direto para aquilo que a carne quer. Direto. Aí ele vai trazer um outro ensinamento, no 13. Exortar. O que é exortar? Todos nós, a todo instante, no momento que é hoje. O que é exortar? É encorajar, é corrigir com amor. Com amor, porque toda vez que palavra nenhuma vem de Deus para humilhar. Para humilhar. Deus ele não quer humilhar ninguém. Ele não quer humilhar ninguém. Ele quer sempre corrigir, exortar, alertar. Agora, humilhar não. Então, tem gente que tem mais sabedoria e quer humilhar. Quer falar, não, ou falar em público, não para exortar a pessoa, não para ensinar, não para encorajar. Isso é falta de amor total, irmão. Total. Sabe? Então, é corrigir com amor. É falar assim, irmão, eu estou aqui, mas eu não estou aqui para também, sabe, apontar o dedo para você, porque eu também tenho meus erros, mas isso aqui não está muito correto. E por que as pessoas não costumam fazer isso? Isso é algo comum, até nessa igreja ou em qualquer outro lugar? Não é. Sabe por quê? Porque, como eu falei, eu posso exortar alguém, mas uma hora eu também vou ser exortado. Exortai-vos uns aos outros. A gente é muito bom exortar os outros. É muito bom. Agora, ser exortado, Daiane, é algo que às vezes a gente não leva muito bem. Então, às vezes, aí fica nisso aí. Nem aquele que está fora do caminho obedece, nem aquele que está dentro do caminho também obedece, porque fala, olha, uma hora eu estou aqui ensinando o irmão, mas uma hora que eu fizer uma coisa errada, ele também vai atrás de mim para me falar do meu pecado, e eu não estou muito afim. Deixa ele do jeito que ele está, no pecado, deixa eu no meu pecado onde eu estou, né? Porque vai saber se eu falar, irmão, eu tenho que lhe falar, isso aí que você faz é pecado. Aí o irmão volta para você e chama, e deixa eu te falar, irmão Abraão, isso aí que você faz também é pecado. E eu não quero largar meu pecado. E aí eu não falo nada. Então aí, fica nessa. Eu fico aqui com o meu pecado, você fica aqui com o seu pecado, irmão, você que se resolva com Deus, e eu me resolvo com Deus naquele grande dia, porque eu não quero largar o meu, eu quero que você largue o seu, mas eu não quero largar o meu. Então, porque o pecado engana. E a gente acha que está muito bem carregando ele nas costas, né? Mas a gente entende, no versículo de número 14... Depois ele fala que a solução, né? A solução para a gente evitar esse endurecimento é dar um choque de realidade. Muitas das vezes nossos irmãos. E fala, ô, acorda aí, filho. Reage. Você não está escutando aquilo que está saindo da igreja, não. Tu está indo e está moco. Presta mais atenção. Presta naquilo que Deus tem para falar com você. Sabe, dá um chacoalha, um despertar na pessoa. Sabe? Igual talvez você já recebeu da sua mãe, ou sua mãe já, ou você que é mãe já deu no seu filho e falou, ô filho, acorda para a vida. E isso nós devemos falar um para os outros. A pessoa está lá, definhando dentro da igreja. A gente olha, a pessoa já está amarela quando pisa o pé dentro da igreja. E ninguém tem coragem de chegar no irmão, o que você precisa, pelo amor de Deus? Tu quer uma oração, amado? Tu quer, vamos jejuar, vamos fazer uma consagração aí? Ou... Sabe, o ruim é que se você falar, se precisar, ninguém assume que precisa. Mas todo mundo vê que está morrendo de fome, que o coração já está, sabe, esfarelado, de tão seco que está. E aí, o que eu acho engraçado é que tem família, a família está na igreja, tudinho na igreja. Um da família está lá morrendo, não tem um da família para se levantar, fala, vamos fazer um jejum nessa casa, vamos, sabe, fazer uma oração. Sabe, nem precisa falar pela pessoa, mas ressuscita esse morto que está do seu lado. Vamos exortar uns aos outros em amor, sabe? E aí a gente entende que a fé verdadeira é essa, de receber, de levar um choque de realidade, mas perseverar até o fim. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. É permanecer firme, perseverança até o fim.
Não é virar nossas costas e ir embora e voltar para onde nós viemos. Isso é vergonhoso. É vergonha para nós. Nós entendemos, nós estudamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós participamos, nós estamos nos cultos e nós vamos dar as costas para Jesus. E nós vamos querer substituir Jesus. E nós não vamos dar a devida importância para Ele. Isso é vergonhoso para nós. E depois de nós termos essa consciência da tal importância que Cristo tem para nós, porque sem Ele, o ministério que Ele faz na nossa vida, ninguém consegue fazer, e o preço que Ele pagou na sua vida vivida, ninguém hoje vai conseguir pagar por nós, porque a nossa salvação não tem preço. Não é assim, se fulano morrer por mim, eu vou para o céu. Não tem mais, foi só um preço que já foi pago. Só temos que aceitar e reconhecer que Ele é o nosso mediador, sumo sacerdote, o nosso apóstolo, aquele bom pastor que vai em busca da sua ovelha perdida, que muitas das vezes pula o cercado, mas não tem aquele que chama a ovelha e ela sabe reconhecer quando é o pastor e quando é o inimigo, porque ela reconhece a voz do seu pastor. E não tem ninguém que possa entrar dentro do curral das ovelhas e arrebatar uma da mão do nosso bom pastor, porque nós estamos protegidos, porque Ele trabalha por nós, porque Ele está ministrando o seu ministério por nós. Ele ainda é ativo na nossa vida, Ele ainda é presente no nosso viver. Ele não deixou de operar, Ele não deixou de trabalhar. Ele está a todo momento rogando por nós ao Pai, irmãos. Mas há um alerta para a igreja naquele momento e para nós hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor. É hoje, não é amanhã, não é quando der. Não é quando der. Tem um pastor que eu gosto bastante, que ele contando o testemunho dele, de como ele, cresceu e tal, ele falando que o sonho dele era ser político. Ele ia ser político, ele ia ser formado, ele ia, fazer a faculdade, ia fazer tudo isso. Mas no final da vida, para fechar a bibliografia dele, ele queria se tornar pastor. Só que aí ele foi falar isso para um outro pastor, E ele falou: veja, tu está querendo dar o resto da sua vida. Tu não está entregando a sua vida a Deus. Você está entregando o resto. Depois que você se tornar um político, fizer o bem para o povo, se fizer suas faculdades, saber falar 3 idiomas, depois que você fizer tudo isso aí, depois que já tiver sua casa, depois que já estiver bem financeiramente, aí eu vou me tornar um pastor. Aí meu ministério vai ser prioridade. E Deus está querendo hoje uma mudança. Deus está querendo hoje a sua alma. Deus está querendo hoje as suas obras. Deus está querendo hoje o seu ministério. Deus está querendo você agora. Ele procura por você agora. Ele sente falta de você agora. Você não é um projeto futuro de Deus. Você é um projeto presente de Deus. Você é agora que Deus procura as suas obras, é agora que Deus procura as pessoas que você vai liderar, é agora que Deus procura os teus frutos, é agora que Deus está procurando por você nessa noite, é hoje que Deus procura a sua oração, é hoje que Deus procura seu jejum, é hoje que Deus procura o seu ministério, é hoje que Deus está te procurando. Talvez estejamos alguém daqui de dentro, algum conhecido nosso, com uma dracma perdida dentro de casa, mas o nosso Deus não é igual a gente, que eu perdi minha carteira, não, mas amanhã Ele está procurando agora, dentro da casa dele, a sua dracma perdida. Clame ao Senhor, fale: Senhor, eu estou aqui, me busca. Deus está procurando os seus filhos agora, nesse momento. Se ouvires hoje a voz do Senhor,
se guardar hoje, aquilo que Deus tem para você hoje. Deus não sabe, não é igual a nós que, amanhã eu vou trabalhar, ou vou trabalhar 6 meses, eu vou juntar um dinheiro, eu pego meu 10º no final do ano e vou fazer uma viagem. Não, Deus não tem esse negócio com Deus, não. Deus, ele quer você hoje, Ele quer você trabalhando agora. Ele quer ver você hoje com a sua ferramenta na mão. Ele não quer você, sabe? Não, eu vou terminar tal coisa, eu vou terminar a faculdade, aí eu peço um trabalho para a pastora, aí eu vou fazer primeiro um curso para como evangelizar. Porque hoje a gente tem, né? Hoje tem curso aí para você virar um missionário, é 50 mil. 50 conto para você ficar na fazendinha lá. Eu não estou dizendo que não funcione, né? Mas estou falando que tem. Mas enquanto tem gente se preparando, não estou dizendo que você tem que se preparar, não tem que se preparar para o ministério. Estou falando assim, que o chamado é de agora. O chamado é de agora. Deus te chama não é amanhã, Deus te chama agora. Se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração, que é o que muitos podem estar fazendo agora. Eu estou falando, ouve a voz do Senhor. Faça o seu chamado. Vá atrás daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Grite para ser socorrido por Deus. E você está falando, isso não é comigo não. É endurecer o coração. Então pode estar acontecendo agora. Só que aí, como na rebelião? Porque se a palavra está pregando e a gente não está recebendo aquilo que vem para nós, a gente não está ouvindo a palavra de Deus. E se a gente não está ouvindo a palavra de Deus, a gente está pecando. E isso é rebelião contra Deus. Amém? 16 ao 19, aí nós terminamos, 10 minutinhos certinho. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi ao desobediente? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem são os rebeldes? Aqueles que veem os milagres, mas duvidam dos milagres. Duvidam dos milagres. Talvez por isso hoje não há tantos milagres quanto antigamente. Por causa da incredulidade do povo. Porque Deus sabe quando o milagre ele vem para edificar, ou quando o milagre ele vem para... Muitas vezes o milagre vem para matar. Você sabia disso? O milagre vem para matar. Imagina, se acontece aqui um grande milagre e todo mundo aqui achar que foi mentira. Isso aí foi produtivo, irmão Sérgio, ou foi negativo? Aí você acha que Deus vai operar um milagre aqui, num povo pensando desse jeito? Nunca. Imagina Deus pensando, né? Eu que me livre. Fazer um milagre no meio daquele povo, para o povo tudo virar incrédulo, falar, o irmão Abraão me enganou, ele falava que tinha uma doença, mas na realidade não tinha. Cadê o laudo? Cadê não sei o quê? Para que eu vou curar? Vai trazer malefício. Então nós devemos entender isso também, né? Quem foram os rebeldes? Aqueles que viram os milagres, mas duvidaram de Deus. Duvidaram. Tiveram medo. Acharam que a comida não ia dar para outro dia. Acharam que iam morrer no deserto. Acharam tudo isso. Acharam que ia morrer de frio. Acharam que ia morrer de fome. Acharam que ia morrer de sede. Construíram outros deuses. Adoraram aos outros deuses para ver se, tiveram mais fé em outros deuses do que no próprio Deus que tirou ele do Egito. Então, vem milagres, mas duvido. Então, no 18, qual é a consequência? A consequência da incredulidade. A consequência da incredulidade está na mesma consequência que foi dado para aquele povo que Moisés estava guiando. Qual foi a consequência? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, não foi ao desobediente? Ou seja, Deus se indignou de uma tal maneira, porque aí a gente volta, cada pecado que a gente faz é uma afronta a Deus. Nós estamos afrontando a Deus. Quando nós cometemos um pecado, fazendo um paralelo, como sempre, entre uma mãe e um filho, é a mãe que fala para o filho, não pegue, não vá, não seja assim, para ser mais de acordo com a Bíblia, Não seja assim,
não faça, não, sabe, não haja dessa forma, sabe? E aí a criança está lá, a todo momento, tentando a mãe. Até onde eu posso ir? Sabe? Até onde eu posso andar? Até onde é o limite? E uma palavra que eu trouxe aqui para a igreja, até hoje não sai da minha mente, é que Deus, ele tem realmente uma linha invisível, irmão. E a gente não sabe medir aonde está essa linha, nós não sabemos, nós estamos aí passo a passo de pecado, mas nós não sabemos aonde é a linha que corta a paciência de Deus, e Deus não retrocede, sabe? Deus não faz remendo nessa linha. A partir do momento que nós cruzamos essa linha, irmão, que é a linha de, sabe, de incredulidade, de falta de fé, de desobediência, de apostasia, de coração endurecido. A Bíblia fala que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Isso é o quê? Ah, você está com o coração duro? Então é isso que tu quer para a tua vida? Então é isso que tu vai ser. Você vai ser um homem de coração endurecido. Tu vai ser uma mulher de coração endurecido. E não é que, sabe, a graça de Deus vai estar restrita. É a gente que vai estar restrito à graça de Deus. Não é que o banquete tem uma grade que nós não podemos passar. É que nós não vamos ter autoridade, autonomia nenhuma. Nós não vamos ter liberdade nenhuma. Porque nosso coração virou pedra. Nossa alma está esfacelada. Nossa fé está destruída. Nós não podemos cear com o nosso Deus, porque nós não somos mais participantes, nós cruzamos a linha. Agora, qual será a linha de Deus para mim e para você? Então, aquilo que é a consequência é o descanso de Deus. Descanso de Deus. Descanso nessa vida e descanso na eternidade. É a privação disso. E a incredulidade para o cristão, ela é o obstáculo final. É a incredulidade. Porque quando o crente, ele começa a saber muito, porque isso é o natural, tá, irmão? Alguns falam assim, quando alguém fala isso, quando o crente começa a saber muito, aí ele fala assim, então eu nunca vou saber de nada, porque aí não tem esse risco. Mas não é o processo. A gente já falou aqui de processo de conversão, não já falamos aqui? Amém? Os irmãos, não precisa se lembrar de tudo que eu falei, né? Mas os irmãos se lembram que eu já falei de processo de conversão, de caminho cristão, né? Eu sou lá, uma pessoa que está no mundo, eu venho para a igreja, sou convertido, entendo o que Cristo fez por mim, eu vou crescendo, eu vou me aprimorando. Eu sou uma navalha na mão do Senhor, que a todo momento Ele está me amolando e me afiando cada vez mais. Então, o processo natural, se para você não é um processo natural, você tem que rever os seus conceitos, a cada ano que passa, você ser um crente melhor, não perfeito, mas melhor do que você era no passado. Então, a todo dia é um processo, irmão, de, rapaz, eu sou um bicho ruim mesmo, mas eu vou tentar melhorar. E esse é o processo. Estou terminando, que já é no último versículo, né? E aí, quando chega no último passo, no último obstáculo, chega a incredulidade. Porque eu sei tanto, eu conheço tanto, eu tive tanta experiência, Deus já falou tanto comigo, eu já orei tanto, que isso não é Deus. Esse Deus, meu Deus, não fala com você, você não tem autoridade para falar comigo, a palavra não me exalta mais, quem é você para me exortar? Oxe, eu estou em pecado, você está em pecado. Credulidade. Esse aí quer vir aquele crente soberbo, aquele crente incrédulo. Ele crê no Deus dele, ele não crê mais no Deus que fala com todos os mortais. Sabe, ele não se enxerga mais no servo. Esse aí colocou outra pessoa para sentar no lugar de Jesus. Talvez até ele mesmo se assentou, né, João? Eu mesmo me assento na poltrona de Jesus. E agora é eu comigo mesmo. Então,
o obstáculo final na vida do crente é essa incredulidade. Por isso nós devemos manter a humildade. Até nos últimos momentos da nossa vida de convivência cristã, nós devemos ser humildes. Nós podemos carregar multidões, nós podemos ser chamados de tudo que é nome bom, mas nós devemos nos manter humildes. Porque o obstáculo final é a incredulidade. Amém? Então, glória a Deus. No capítulo número 4 vai ser muito bom, irmãos. Vai ser muito bom. Porque nós entendemos que nós vamos ser privados do descanso de Deus se nós não seguirmos a Ele. E aí no capítulo número 4 vai tratar sobre o descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Amém? Então, assim eu agradeço a oportunidade.